Queridos, nós estamos no 28º domingo do tempo comum. Saúdo os irmãos que aqui estão, os que nos acompanham em suas casas. As duas grandes temáticas perpassam os textos da liturgia de hoje: a obediência e a gratidão. Para entendermos bem o que de fato a liturgia de hoje nos informa, nós precisamos entender duas coisas. Primeiro, hoje nós vemos um caso de lepra, tanto na primeira leitura, e casos de lepra também no Evangelho. Então a gente precisa entender de fato como que era visto uma pessoa que tinha esse mal, essa enfermidade. A lepra hoje se chama hanseníase, né? Eu nunca tive oportunidade de ver alguém com lepra, não sei se alguém aqui já teve, mas me parece ser uma enfermidade, uma doença muito feia. A lepra vai corroendo a cartilagem do corpo, como se fosse uma ferrugem que vai consumindo o metal, e o corpo vai sendo consumido por essa enfermidade. Então a lepra é uma enfermidade que provoca um sofrimento físico, corporal, mas também a lepra, tanto no tempo de Jesus, quanto na narrativa da primeira leitura, que são 9 séculos antes de Jesus. A lepra também provocava um segundo sofrimento, que era um sofrimento social, né? O leproso era excluído, e essa exclusão está prevista na lei de Moisés. Se você pegar na sua Bíblia, no livro do Levítico, capítulo 13, lá vai dizer como o leproso devia ser tratado na antiga lei. Primeiro que aquele que constatava em si a lepra, publicamente era apresentado como leproso para a sociedade. E a partir de que era apresentado publicamente como leproso, aquela pessoa que tinha lepra, ela recebia do sacerdote um sininho, de tal modo que ela não podia mais conviver com a família, nem com a sociedade. Tinha de sair de casa e se isolar, geralmente à entrada da cidade. Não podia mais conviver com a família, não podia mais entrar no templo, não podia conviver nos ambientes sociais onde o povo assim frequentava. Era de fato uma situação de preconceito, de exclusão social. Se alguém se aproximasse de um leproso, sem saber que essa pessoa tinha lepra, o leproso tinha de tocar o sininho e dizer: leproso, 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 para informar que o outro não podia se aproximar. Além da pessoa possuir uma doença contagiosa, o judeu tinha a concepção de que aquilo era fruto de um pecado grave. Então, se uma pessoa tocasse um leproso, não só a contaminação física, mas também a pessoa se tornava impura, porque tinha a mentalidade antiga de que todo mal é consequência das nossas infidelidades. Então, a lepra naquele tempo, talvez a pior de todas as enfermidades, significava que aquela pessoa tinha cometido o pior de todos os pecados. Se ela convivesse ou tocasse com alguém, ela tornaria esse alguém também impuro. Essa situação, um sofrimento físico, sofrimento social daquele que tinha lepra. Essa é a primeira coisinha que a gente tem que entender para entendermos toda a liturgia de hoje. A segunda coisa que a gente tem que entender é a constituição do povo de Deus. Nós sabemos que os samaritanos tinham antipatia pelos judeus. A gente precisa entender de onde veio, quem é cada um desse povo. Nós vamos nos reportar lá na constituição do antigo povo. Quando Deus chama um povo, Ele chama o povo descendente dos filhos de Jacó ou de Israel. Jacó e Israel, a mesma pessoa. E Jacó tinha quantos filhos? 12. Cada filho, assim, a partir dele, originou-se uma tribo. E nós chamamos de 12 tribos de Israel.
Acontece que no decorrer da história, essas 12 tribos se desvincularam, se separaram em 2 reinos, né? Algumas tribos ficaram para o reino do norte, 10, e 2 para o reino do sul. O reino do norte continuou com o mesmo nome quando o povo era um, Israel. E o reino do sul passou a ser chamado Judá. Tá? Nós temos de entender também que quando o povo de Deus, constituído por 12 tribos, era um único povo, tinha uma única capital, né, que estava no Monte Sião, que era Jerusalém. O Monte Sião era a capital de todo o povo de Israel. Quando se divide, Jerusalém é a capital de Judá, então Jerusalém ficou para baixo. Então, quando se divide esses 2 reinos, o reino do norte tem que inventar uma outra capital. E aí eles selecionam uma cidade que se chama Samaria. E lá tinha um monte que se chamava Garizim. Eles edificam lá um novo templo. Por quê? Porque agora o reino do norte tem que ter lá a sua capital e o seu templo, para não se reportarem mais a Jerusalém. Então agora ficou 2 reinos efetivamente divididos. O reino do norte com a capital em Samaria, lá o templo, e o reino do sul com a capital em Jerusalém, como já era quando o povo era unificado. E lá também tinha o templo. Ora, quem mora ou quem é de Judá, nós chamamos de judeu. Quem convive, quem habita a Samaria, que está no reino do norte, nós chamamos de samaritanos, que é o que vem da época de Jesus, né? Na época de Jesus. Então essa rixa vem por causa disso, tá? O reino do norte, as pessoas foram se contaminando, segundo os judeus, né? Porque o reino do norte, as pessoas começaram a ter filhos com pessoas de reinos pagãos. Então os judeus lá do sul dizem que a turminha lá do norte são prostitutas, ou seja, profanaram a genuinidade da raça de Israel. Então eles chamam os samaritanos, os judeus chamam os samaritanos de raça prostituta, raça que não é mais original. E essa rixa acontece desde 8 séculos antes de Jesus, quando o reino do norte assim é destruído, e perpassa até a época de Jesus. Então essas 2 coisas a gente tem que entender para compreender um pouquinho a liturgia de hoje, senão a gente não entende. A primeira leitura e o evangelho, 2 fatos que acontecem, estão distribuídos em tempos diferentes. Vamos primeiro na primeira leitura de hoje, segundo livro dos Reis. Agora nós nos reportamos lá 9 séculos antes de Jesus, no ano de 800 e pouco antes de Jesus. Nós vemos o reino do norte e nós vemos um povo pagão que se chama Síria. E neste povo tinha um general, um general desse povo pagão, que se chamava Naamã. Então Naamã era sírio. Ele tinha lepra, tá? Porque a enfermidade, quando ela pega, ela não avalia a situação financeira e nem a cor da pele. Ela pega quem ela quer, não é? E este sírio, que era membro da corte, era general do exército, ele tinha lepra, e ele escuta dizer que lá no reino do norte, em Israel, tinha um homem curandeiro, que fazia milagres, um profeta, um sacerdote. Esse homem chamava Eliseu. Ele deseja ir até lá, porque ele deseja ser curado, e assim ele faz. Só que quando ele vai até Israel, Eliseu não o recebe, mas Eliseu, sabendo que ele buscava cura, Eliseu disse assim: manda Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, para que ele possa ser curado.
E aí quando as pessoas transmitem a mensagem de Eliseu para Naamã, Naamã fica bravo. Por quê? Ele pensou que ele ia chegar lá em Israel, e Eliseu ia impor as mãos e ele já ficaria curado instantemente. Mas não fez desse jeito, né? Por quê? Porque às vezes na vida as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Às vezes nós até precisamos de algo, sabemos que precisamos, e por parte de Deus as coisas não se realizam como nós queremos, mas como Deus quer, né? Naamã fica bravo e ele volta para casa, né? Primeiro que ele queria uma cura mágica, depois que ele era preconceituoso. O Rio Jordão era um riacho. Ele deve ter olhado para aquele rio e falado: eu não vou entrar nesse rio de jeito algum, tem tantos rios mais bonitos, né? Tudo isso que o padre está falando tem que pegar na Bíblia, que não está no trecho que a liturgia extraiu hoje, né? Ele diz assim: tem rios muito mais bonitos, o rio Abana, o rio Farpar, e esse homem me manda entrar nesse riacho. Ele vai embora. Quando ele volta lá para a casa dele, os servos dele o convencem: Naamã, o que custa você entrar no Jordão 7 vezes? Se nada aconteceu, pelo menos você não vai levar na consciência: e se eu tivesse ido? E se eu tivesse feito? Vai lá e faz. Pelo menos você vai levar na sua consciência: eu tentei, eu fiz. E aí ele volta para Israel. Ele entra no Jordão 7 vezes. E quando ele sai da 7ª vez que ele entrou, diz o texto de hoje. Aí começa o texto de hoje. Mas se a gente não entender tudo isso que eu falei até agora, a gente não entende o texto de hoje, né? Naqueles dias, Naamã o sírio desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado, e a sua carne se tornou semelhante à carne de uma criancinha, e ele ficou purificado. Ou seja, ele conquistou a cura, tá? A obediência a Deus nos conquista muitos favores por parte de Deus. O Naamã experimentou isso na sua vida. E é muito interessante que, quando ele percebe a cura, a primeira coisa que ele faz é se converter ao Deus de Israel, porque ele era pagão. Olha só a frase dele, que bonito: agora eu estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra senão o que há em Israel. A conversão. E a segunda postura de Naamã foi a gratidão. Aí ele diz assim: por favor, Eliseu, aceita um presente de mim, teu servo. E o texto da Bíblia vai dizer que Eliseu não aceitou o presente. Pela vida do Senhor, a quem sirvo, nada aceitarei seu. Então, a conclusão que hoje nós chegamos: pela obediência, quando nós obedecemos a Deus com fé, nós alcançamos os favores de Deus. Mas é preciso obedecer a Deus. E também quando nós temos no coração a gratidão por meio da fé, nós alcançamos algo muito maior do que as bênçãos e os favores de Deus, que é a purificação interior. O evangelho de hoje, agora a gente vai voltar 9 séculos, agora é na época de Jesus, né? O evangelho de hoje vai mostrar algo semelhante, uma situação semelhante, só que no evangelho nos é apresentado uma situação de gratidão, mas também uma situação de ingratidão. Jesus estava indo para Jerusalém, né? Se nós olharmos no mapa, ele estava descendo, né? Mas a Bíblia fala, Jesus estava subindo em Jerusalém, né? Porque Jerusalém era um monte, mas geograficamente ele estava indo para baixo, para o sul. Quando ele está lá no topo da região de Israel e ele vai até Jerusalém, ele tem que passar pela Samaria. Lembra Samaria? E lá tem samaritanos que não se dão bem com judeus. Jesus era judeu, do reino do sul. É claro que na época de Jesus já não tem mais essa divisão, mas tem os resquícios. E aí Jesus está passando e se aproximam dele, mas não muito.
10 leprosos. A gente pode até visualizar Jesus andando e de repente vem 10 pessoas em cima dele assim, só que não chegam muito perto. Por quê? Porque não podiam nem estar lá, eles eram excluídos. E aí eles gritam para Jesus: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. É como se eles dissessem para Jesus: Jesus, nós não aguentamos mais a dor física, nós não aguentamos também mais ser excluídos da nossa família, não podemos mais entrar em nenhum lugar social, não podemos mais entrar no templo, nós não aguentamos mais, tem compaixão de nós. E é uma coisa muito semelhante à primeira leitura que acontece. Jesus, até agora, se a gente pegar o texto da Bíblia, antes, nós estamos no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11 em diante. Quando Jesus vai realizar uma cura, ele impõe as mãos, mas agora ele não faz isso. Mais uma vez, Deus realiza na nossa vida quando Ele quer e o que Ele quer, do jeito dele. Jesus diz assim, sem pôr as mãos, e não diz outra coisa: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Ou seja, desçam até Jerusalém, subam ao templo e se apresentem ao sacerdote, tá? Só que desses 10 judeus, desses 10 leprosos, aliás, um era samaritano e os 9 eram judeus. Samaritano vai ao templo de Jerusalém? Não, porque ele não era judeu. Lembra que os samaritanos têm o seu próprio templo, a sua própria capital? Mas todos vão, todos obedecem à voz de Jesus. E é muito interessante que eles não podiam de jeito nenhum entrar no limiar do templo. Eles seriam arrancados à força para longe do templo. Seria uma vergonha pública se eles fizessem isso e as pessoas que eram em grande quantidade percebessem que eles eram leprosos, mesmo correndo o risco de serem rechaçados publicamente, mais humilhados do que eles já estavam. Eles vão, os 10, e a obediência, que é de maneira muito clara um exercício da fé, conquista para eles a cura da lepra. Eles podiam muito bem ter chegado lá em Jerusalém e não terem sido curados. Por que Jesus manda eles se apresentarem aos sacerdotes? Um leproso só se apresentava ao sacerdote se ele já tivesse sido curado. Por quê? O sacerdote ia realizar, e primeiro ia verificar se de fato ele já estava curado. Ia realizar um rito publicamente. É como se o sacerdote dissesse assim: fulano agora está curado da lepra, todos podem voltar ao convívio dele. O sacerdote dizia isso publicamente, e a partir daí aquele que estava curado da lepra podia conviver novamente, retomar as suas atividades. Imagine se eles chegam lá e não efetivamente estivessem curados. Seria uma vergonha pública, mas eles vão. Às vezes na vida nós precisamos nos arriscar. Às vezes nós percebemos Deus chamando alguma coisa e nós ficamos rebatendo: mas eu não posso por causa disso, mas eu não tenho competência por causa disso, mas a situação está sendo desse jeito. Ora, se você está percebendo que é um chamado de Deus, que Deus entregou para você uma missão, mesmo que não seja fácil, vai e faça. Porque a cura desses leprosos aconteceu depois que eles foram. Tanto na primeira leitura, 9 séculos antes de Jesus, se Naamã não tivesse descido o Jordão, 7 vezes mergulhado, ele não teria sido curado. Se esses 10 leprosos, agora na época de Jesus, 9 séculos depois, não tivessem ido para Jerusalém, mesmo sem saber o que aconteceria, eles não teriam sido curados. Às vezes a cura, a bênção de Deus só nos é entregue quando nós caminhamos. Quantas vezes nós pedimos as coisas para Deus e ficamos estáticos? Não vai acontecer.
continua, caminha, enfrenta, tenha resiliência, tenha coragem, seja uma pessoa cheia de bravura, de determinação e vai. Se não der certo, pelo menos você foi e tentou. É a liturgia de hoje, a obediência a Deus, a obediência, e a obediência alcança a cura física deles. O texto da Bíblia nos diz, nós ouvimos: enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. 9 que eram os judeus, eles continuaram e foram até Jerusalém com pressa, porque o que mais interessava para eles era ser livre do peso da escravidão social que a lepra trazia. Só um teve a ousadia, a coragem de voltar o trajeto e chegar em Jesus e agradecer: obrigado, Jesus. E aí depois sim ele voltou para Jerusalém. O que quer dizer isso? Meus queridos, 9 eram judeus. Os que eram da mesma raça de Jesus não voltaram para agradecer. Só o que era socialmente inimigo de Jesus voltou, que era o samaritano. Às vezes nós que estamos na igreja, nós somos muito mais murmuradores, às vezes desanimados, às vezes arrastados pelo negativismo para baixo, do que muita gente que não vem à igreja. E não devia ser o contrário. Não devia ser o contrário. Só o samaritano voltou e Jesus pergunta: viu, não foram 10 os curados? E os outros 9 onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus a não ser esse estrangeiro? O único que talvez de maneira compreensiva poderia ter ido a Jerusalém, deixado Jesus para trás, foi o único que voltou. Na nossa vida também, às vezes fazemos as mesmas coisas, e hoje a liturgia como um todo quer nos informar o quê? Que a gratidão agrada a Deus. Deus espera de nós um coração grato. Nós temos muito hábito de ficar focando nos defeitos das pessoas ou nas coisas ruins da nossa vida, quando nós temos uma série de motivos para agradecer a Deus. Eu dizia em todas as missas desse final de semana, né? Quando a situação estiver difícil na sua vida, olhe para um lado, olhe para o outro. Você com toda certeza vai ver um vizinho seu que está muito melhor do que você, financeiramente, profissionalmente, em termos de saúde ou na relação familiar. Vai encontrar muita gente melhor. Mas olhe um pouco mais que você vai achar muita gente pior do que você. Muita gente pior. E quando nós encontramos alguém que tem uma cruz muito maior do que nós, deve brotar do nosso coração gratidão. Porque o que brota geralmente do nosso coração diante das adversidades da vida? Ingratidão e o desânimo. É olhar para o lado e ver, e tirar do coração aquela sensação: eu sou a pessoa mais infeliz, eu sou a pessoa mais sem bênção por parte de Deus do mundo. E não é. Você está doente? Olhe para o lado e você vai ver que tem uma pessoa que está pior do que você, e às vezes enfrenta a enfermidade com um sorriso nos lábios diferente de você. E agradeça a Deus, tenha gratidão. O maior exemplo de gratidão é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O maior exemplo de ingratidão, e às vezes nós copiamos ele, é o diabo. Nós vemos a figura de Lúcifer. Lúcifer era o anjo, aliás, de todas as criaturas que Deus fez, de todas, era o ser mais perfeito em atributos, mas parou de olhar para as suas virtudes e começou a olhar para fora de si, e a ingratidão o fez eternamente merecer a sorte do inferno. Às vezes a gente faz a mesma coisa. Ao contrário desse anjo decaído, Lúcifer, nós vemos a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós vemos em vários momentos da Escritura, Jesus bendizendo o Pai,
Ora, mas Jesus era um com o Pai, ele era Deus, né? De maneira ontológica, no ser de Jesus, ele não precisava de nenhum modo ficar agradecendo ao Pai, ele era um com o Pai, mas ele fazia, né? Nós temos o texto de Lucas capítulo 10, versículo 21, Jesus estava com os discípulos, de repente ele se volta para o céu, e ele diz ao Pai: eu te louvo, Pai Santo, Senhor do céu e da terra, porque o Senhor escondeu tudo isso aos grandes e revelou aos pequeninos, porque assim foi do teu agrado. Eu te louvo, Pai. Outro momento que Jesus exerce a gratidão ao Pai, no episódio da última ceia, da ceia derradeira, nós nos reportamos lá. Jesus tomou o pão, antes de distribuir, ele deu graças. Tomou o vinho, antes de distribuir, deu graças. Olha o contexto da última ceia. Imagine você ficar sabendo hoje que você vai morrer amanhã. Você vai voltar-se para o céu e falar: oh Pai Santo, eu te louvo, eu te agradeço por todos os benefícios da minha vida. Jesus fez isso, uma ousadia diante do que ele estava passando. Sabia que no dia seguinte ia ser pregado na cruz, mas deu graças. Aliás, a própria palavra, né, o culto que ele institui nessa ocasião, Eucaristia, vem do grego Eucaristia, significa ação de graças. Eucaristia é a alegria do louvor de Deus. Olha, mas Jesus estava para ser pregado na cruz. Isso nos ensina o quê? Que a gratidão não pode esperar uma vida sem cruz. Nós temos de ter gratidão independentemente do que estejamos a passar. É isso que nos ensina hoje, essa experiência, a vida do próprio Cristo. E a gratidão, ela tem que ser ensinada. Quem é pai, quem é mãe, ensinar o filho a dizer muito obrigado e corrigi-lo quando não fizer, né? Hoje em dia é muito difícil de ouvir de alguém muito obrigado por o que você fez. É só olhar, para fazer um teste. Qual foi a última pessoa, ou quando foi a última vez que você elogiou alguém? Foi hoje? Né? Quem é casado aí, o maridão, qual foi a última vez que você olhou para sua esposa e falou: nossa, como você está linda hoje, né? Se não foi hoje, é porque a gratidão precisa fazer parte um pouco mais da sua vida, né? Mesmo que aquilo pareça algo redundante, faça, porque a gratidão enobrece, engrandece o outro e alegra o coração de Deus, né? Quem tem funcionária, por exemplo, né? Quando está ruim a comida, ou quando está ruim alguma coisa que ela está fazendo, tem que falar. Mas a gente tem hábito de falar só o que é ruim para o outro. Quando está bom, também elogie. Por quê? Porque aquilo engrandece aquela pessoa. Mas aquela pessoa tem a obrigação de fazer aquilo. Não preciso falar, é obrigação dela, obrigação dele fazer. É de verdade mesmo, não precisa. Mas por que não fazer? Se você sabe que a gratidão, ela engrandece o outro e alegra o coração de Deus. E você pode ter plena certeza de que aquilo vai aprimorar muito mais ainda do que o jeito que ela já está fazendo. A gratidão eleva, mas também nós temos um limite, da gratidão até a falsidade, né? Então, vai falar para sua esposa: nossa, como você está linda, bem, né? E está com o cabelo horrível, né? Aí, em vez de você se aproximar de Deus, você comete o pecado da mentira, né? Então tem uma sutil diferença. Você tem que ter bom senso e perceber, né, que tem uma sutil diferença da gratidão até a falsidade. E às vezes a gente percebe, né? Fala menos, né? Quando começa muito assim, às vezes com alguns amigos no WhatsApp, quando começa a passar desse limite, né? Eu já ponho uns potinhos de mel, né? Olha o mel, hein? Tá melando muito, menos. Mas a gratidão nos eleva, meus queridos, e essa é a mensagem de hoje,
nos momentos bons, sejamos gratos. Às vezes a gente não agradece o alimento que a gente tem. Você tem rezado quando você toma refeição? Não precisa grandes coisas, não pegar o salmo, algum salmo da Bíblia e ficar rezando igual os monges na hora da refeição. Não, você não é monge. Mas fala junto da sua família: obrigado, Senhor, por esses alimentos. Qual foi a última vez que você fez isso? Ah, mas quando começa a surgir uma dificuldade, aí você lembra de criticar a Deus. É ingratidão, né? Olhar para o alto e ver o céu, a beleza do céu, hoje não está muito, né? Olhar para a planta e ver, olha que quão grandiosa é a beleza de Deus na criação. Pare de olhar somente o que é ruim, o que é difícil na vida, em frente. Para encerrar, é exatamente isso que nos diz a segunda leitura de hoje. Paulo está preso. Olha o que ele diz: preso. Lembra-te de Jesus Cristo. Lembra-te de Jesus Cristo no momento bom, mas no momento ruim também. Ele que é da descendência de Davi, ressuscitado dentre os mortos, foi por ele que eu estou sofrendo as algemas, como se eu fosse um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Ou seja, você pode estar passando a pior das dificuldades, mas tem um coração unido a Jesus. Olha que bonito o que ele vai dizer: é por isso que eu suporto qualquer coisa, ele diz, né? Qualquer coisa, e merece fé esta palavra. Olha que bonito: se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele ficamos firmes, com ele reinaremos. Não importa o que você esteja passando, permaneça nele. E o jeito melhor de permanecer em Deus é pela fé, pela obediência e pela gratidão. Que Deus nos ajude a compreender isso, e que esta semana que estamos a iniciar seja uma semana de obediência a Deus e de muita gratidão pelas coisas boas, pelos desígnios que Deus tem realizado em nós. E o salmo de hoje nós cantamos, né? Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Ele fez muitas coisas em nossa vida, e é a gratidão que vai nos fazer superar o que ainda precisa ser superado. Assim seja. Amém. Meus queridos, fiquemos em pé e professemos a fé em Deus e na igreja.